Erros que cometi como pregador. A paz do Senhor, me chamo Valdir, sou pregador, professor de escola bíblica e estudante de teologia. E hoje eu quero falar com vocês com um assunto muito importante. Durante a nossa caminhada ministerial é comum que surja que seu cérebro faz para que você não se sinta daquele jeito de novo. Enfim, baseado nisso, eu cometi muitos erros no meu ministério, quando eu estava começando na época, e que se eu pudesse voltar e consertar, eu consertaria de todos os métodos possíveis. E hoje, principalmente hoje, quando eu vejo um colega, um jovem começando o seu ministério, eu me disponho a ajudá-lo, a fim de que ele não pise na mesma bola que eu pisei. E hoje eu quero compartilhar esses erros com vocês, principalmente com você que exerce aí o ministério da pregação. Esse vídeo é para você. Em primeiro lugar, o erro que eu cometi era de não preparar o meu corpo antes de sair de casa. Eu me lembro no início que eu comia muito antes de sair, umas meia horas antes de chegar à igreja. Isso prejudica muito, porque quando você chega na igreja, principalmente poder pregar a palavra, você fica soluçando. E enquanto você fala, pode sair de repente um pedaço de carne que estava na sua boca, você não viu. Já aconteceu comigo, né? E pode atrair o pior, que é o refluxo e o arroto. Então, o que que eu faço hoje? O que que eu não faço hoje? Eu como 40 minutos ou uma hora antes de sair de casa, e sem ser comida pesada, mais uma fruta, um pão integral. E se for comida, apenas uma leve quantidade. E é claro que não podemos esquecer, óbvio, de escovar o dente, né? Escovar a língua para evitar mau hálito e se olhar no espelho antes de colocar a sua imagem pública. E sem contar que eu já vi pessoas que vão pregar em jejum ou não comem antes de ir, o que leva o indivíduo a ter um mau hálito, já que o estômago vazio ele produz um mau cheiro, né? Então, um dos erros que eu mais cometi foi esses nessa área, mas que com experiência própria eu fui deixando o erro de lado e fui acertando. O segundo erro que eu cometia muito era de não preparar minha voz e fala antes de sair de casa. Eu me lembro também que eu não preparava a minha voz antes de sair para pregar. Por exemplo, eu comia coisas que não faziam bem a voz, que não faziam bem as cordas vocais, né, muito perto da hora de eu sair. Por exemplo, eu bebia café, né, doce, água muito gelada, bebida muito quente, derivados de leite, né, alimentos que causam pigarro, produção de muco, refluxo e irritam cordas vocais. Né, eu já passei muito por isso. E hoje só o que eu faço, hora antes de sair de casa, e momentos antes de sair, é beber água natural. E apenas isso. Se for para comer algum desses alimentos que eu citei na estante, é só horas antes de sair ou pela manhã, ou um dia anterior, né? Vai de cada pessoa. Não só isso, como também hoje eu faço treinamento de dicção, soletração, ler o texto que eu vou pregar em voz alta e lento, para poder ajudar também na memorização. Contar de 1 a 10, ou alfabeto, trava-línguas, esse tipo de exercícios que ajudam, estimulam a manter a sua voz aquecida e melhorar a sua dicção para ter uma boa qualidade. Assim você não vai se embolar na pregação ou ficar aí com a voz irritada já com 10 ou 15 minutos de pregação. Né? O terceiro erro que eu cometi muito era de não preparar a minha aparência antes de sair de casa. Eu sei que pode parecer um tanto quanto vaidoso falarmos disso, mas é muito necessário e como é. Na Bíblia, os homens de Deus eles eram reconhecidos pelas suas vestes. Pelas vestes se diferenciava quem era aluno, quem era rabino, quem era sacerdote, quem era pastor de ovelhas. Né? Por exemplo, os cintos de couro eram um sinal de pobreza proposital ou ascetismo. Né? Tanto Elias quanto João Batista usavam cintos de couro. Segundo as Reis 1:8, Marcos 1:6. Né? Por exemplo, na lei de Moisés, né, os homens e mulheres foram ordenados a usar apenas roupas apropriadas para o seu sexo. Deuteronômio 22:5. Porque usar roupas do sexo oposto transmitia a rebelião contra o desígnio de Deus. Enfim, a roupa ela te define e não é diferente na apresentação externa do pregador. E eu não estou falando de vaidade ou de exibicionismo. Apenas o simples basta. Mas também o simples não quer dizer que tem que estar igual um esmolé. Você não pode ir de qualquer jeito para o culto.
Eu cometi muitos erros nessa área também. Eu já usei tons de gravata e camisa que não tinham nada a ver com o terno, o cinto que não combinava com o sapato, cor da meia que não se conectava com a calça, né? Gravata maior do que o cinto, cores muito extravagantes, né? Camisa toda amassada, né? E o bolso do terno sem estar para dentro, né? Gravata desajustada no colarinho, né? Esse tipo de coisa eu aprendi muito com homens de alfaiataria, né? E isso é importante principalmente para aqueles que são solteiros. E por que é importante a gente valorizar essa área? Porque a igreja que vai te receber naquela noite, ela tem que ter noção de que você não foi despreparado, que você valorizou sua pessoa, a sua imagem, que você não é um qualquer, né, um comum, mas um homem de Deus, né? Como Paulo disse, um obreiro perfeitamente aprovado. E esses foram aí um dos vários dos erros que cometi no início do meu ministério, né? E é claro que tiveram mais, mas hoje foram apenas esses. Tem mais, sim, do tipo não orar antes de sair, né? Práticas mais levadas à pregação e à vida espiritual do que o pregador em si. Mas no próximo vídeo eu garanto que falarei disso, sobre esses assuntos, levados mais à prática espiritual do pregador e à mensagem que ele vai pregar. No próximo falarei sobre isso e eu espero que esses conselhos te sirvam, né? Se você gostou, compartilhe, se inscreva e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado por me ouvir até aqui.